Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Eu queria pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, se possível, que deixe um comentário e também, clica lá no joinha e aperta o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos, já que nós precisamos fazer, várias análises e várias divulgações aí acerca das notícias reais, que temos no Brasil e que não são alvo das manipulações aí que tentam iludir as pessoas, vendendo, por exemplo, a falsa ilusão de que a economia brasileira está se recuperando, uma vez que, infelizmente, a economia brasileira não está se recuperando. Pois bem, para 2020, para esse final de 2019, ano extremamente terrível para a maioria do povo brasileiro, e para o ano de 2020, nós temos aí três péssimas notícias relacionadas ao setor produtivo brasileiro. A primeira delas, a primeira dessas três notícias ruins e preocupantes, é a de que o agronegócio do Brasil vai perder 10 bilhões de dólares com acordo pleno entre China e Estados Unidos, é o que diz o INSPER. É o que diz o INSPER. O acordo entre a China e os Estados Unidos acabou prejudicando, o setor produtivo brasileiro, acabou prejudicando o nosso agronegócio. Foi a Folha de São Paulo que publicou essa matéria e o site Diário do Centro do Mundo, publicou ela também na íntegra. Então vou ler só o início aqui para a gente entender o que está por vir aí. Em um cenário de fim de guerra comercial entre China e Estados Unidos, no primeiro momento, as exportações brasileiras para o país asiático podem recuar 10 bilhões de dólares, segundo projeção feita pelo INSPER. O montante equivale a 28% das vendas do agronegócio brasileiro para os chineses. Ou seja, esse acordo firmado entre China e Estados Unidos, que na realidade é o fim da guerra comercial entre as duas potências, pode fazer com que o Brasil perca 28% do mercado do agronegócio com a China, ou seja, uma redução aí de 28% que pode dar um prejuízo de 10 bilhões de dólares. Isso no ano que tem tudo para ser um ano de recessão e crise econômica, não somente no Brasil, mas também no mundo, já que a imprensa que fica manipulando, mas ela também não consegue esconder todas as coisas, A própria imprensa já anunciou em várias matérias que ano que vem o mundo não vai crescer, Não vai crescer economicamente, ou seja, não haverá geração de riqueza ano que vem, uma vez que a crise econômica brasileira é muito grande e a crise econômica mundial também é muito grande. O que mostra, para todos nós que fazemos uma análise realista dos fatos, que o sistema capitalista está em pleno declínio e em extrema crise, o que tem levado milhões de pessoas às ruas, que estão protestando contra as atrocidades desse sistema, que está empobrecendo as pessoas, e inviabilizando a vida da maioria delas. É por isso que as pessoas estão protestando, na França, no Chile, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, no Líbano. Ou seja, o mundo está em ebulição graças à crise do sistema capitalista. Como disse recentemente o economista Raghuram Rajan, que preveu antecipadamente a crise de 2008, o capitalismo não está provendo as massas e as massas estão se revoltando contra o capitalismo. E essas notícias aí, referentes ao setor produtivo brasileiro, essas três notícias aí que eu vou destacar agora, eu já informei uma e vou informar mais duas, realmente pode fazer com que o país enfrente uma convulsão social, Então vamos lá, Vamos para a notícia de número 2, que
realmente nos deixa muito preocupados, né? Foi publicado pela Agência Brasil no dia 18 de dezembro, com o título AEB projeta queda nas exportações e incremento das importações em 2020, né? E o que significa isso? Significa que a indústria brasileira vai desempregar trabalhadores para comprar da indústria estrangeira, ou seja, os trabalhadores brasileiros vão perder os seus empregos e o Brasil vai usar os seus recursos para comprar produtos produzidos fora do Brasil. E isso sem que o governo faça nada para reverter a situação, o que é extremamente grave. Então, a primeira previsão para a balança comercial em 2020, divulgada no dia 18 pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, estima exportações de 217,341 bilhões de dólares, com queda, olha só, queda, não tem crescimento, tem queda de 3,2% em relação aos 224,447 bilhões estimados para 2019. Mas as importações, elas passarão de 191,211 bilhões de dólares, né? Terá um aumento aí de 6,6% em relação aos 179,248 bilhões de dólares estimados para esse ano, 2019. Mas se você der uma observada, você vai ver que o aumento das exportações é, na verdade, o dobro da queda das importações. Veja só o que a política econômica do Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes, né, está fazendo com o setor produtivo brasileiro. Está sufocando o setor produtivo brasileiro. Está massacrando o setor produtivo brasileiro sem se importarem com as consequências, sem se importarem com o desemprego que vai, né, acontecer com essa redução das exportações. Ou seja, é um governo totalmente contra os interesses nacionais e totalmente a favor dos interesses internacionais, né? E a outra notícia, né, a terceira e última notícia das três que nós destacamos, é também muito, mas muito preocupante. Ela diz respeito, né, àquilo que nós temos dito. A economia não está se recuperando. Essa história de recuperação da economia é conto da carochinha. Sabe por quê? Porque o número de empresas inadimplentes chega a 6 milhões em outubro deste ano, também publicado no dia 18 de dezembro. Uma notícia péssima. Olha, se a economia brasileira estivesse se recuperando, nós não teríamos essa inadimplência altíssima, que é a maior da série histórica. Desde 2016, chegou a 6 milhões de empresas inadimplentes. 6 milhões. É um número muito alto. É um número muito alto. E como é que nós podemos esperar que haverá crescimento no país, da economia? Que essas empresas terão condições de contratar funcionários com dívidas. Como é que as empresas devedoras vão fazer investimentos, uma vez que elas estão devedoras e não têm condições, né, de tomar crédito? Já parou para pensar nisso? E a história da recuperação econômica é um conto da carochinha? Olha, segundo o Serasa, o indicador foi impulsionado pela negativação das companhias, né, com 5 a 10 anos de existência, que representam
2,6% de todas as organizações com contas em atraso. Bom, preocupante, né? Comparando o aumento de inadimplentes em cada setor com o resultado do ano anterior, o número de empresas do terceiro setor nessa situação aumentou 25,3%. Em seguida vieram as dos setores financeiros, olha só, bancos, hein? Com 11,7%, de serviços, né, também um ramo muito importante da economia, e comércio, né, os serviços 11,5% e comércio 6,2%. Ou seja, as projeções não são positivas. Essas notícias são extremamente preocupantes. Cada um de nós, né, devemos colocar as nossas barbas de molho, observar o que está acontecendo e se unir a quem tem alguma solução real, né, para enfrentar esse problema. Porque não dá para acreditar, né, nas notícias aí de recuperação da economia. Sendo que tem dados aí nos mostrando que não há recuperação e que nós devemos ficar muito, mas muito preocupados. Então é isso aí, né? Quem chegou até aqui, eu peço que, por favor, se inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam, né? Nós estamos aí diante da possibilidade de uma crise econômica, né, grave e profunda, com o setor produtivo brasileiro muito sufocado, né, muito atacado, num momento aí de extrema crise, e assim um erro do governo, que era para estar, né, trabalhando aí a recuperação das indústrias, das empresas, né, com planos aí de renegociação de dívidas, de incremento, né, de consumo, na economia real, né? Estimular o consumo, fazer pobre consumir, dar dinheiro para pobre, que aí a economia melhora. Mas o Paulo Guedes criticou os pobres, falando que o pobre gasta, né? Quer dizer, o pobre gasta, o pobre compra o produto que é produzido na indústria. A indústria brasileira, lógico, tem que incentivar a indústria nacional, né? As indústrias internacionais, bom, elas deveriam estar em segundo plano, mas nós temos um governo que, infelizmente, né, não dá a mínima para os problemas domésticos. Só se importa mesmo em agradar o capital financeiro internacional. Então é isso aí, gente. Vamos continuar, né, observando aí os acontecimentos e tentando, né, fazer parte da história no que diz respeito a fazer uma oposição com responsabilidade, tentando evitar aí o caos absoluto, uma vez que esse governo não tem condições de oferecer nada de bom para a sociedade. E, bom, cabe à população também começar a fazer o que a população de outros países estão fazendo, né? Protestar, exigir, protestar, porque quem está em más condições de vida não pode ficar quieto, tem que reagir. Então aí um forte abraço, né? E até o próximo vídeo.